Bem, pessoal, nesse vídeo aqui vamos ver o que é uma expressão algébrica. Nesse exemplo aqui a gente tem a linguagem usual e queremos passar para uma expressão algébrica. A linguagem usual é o seguinte: o quíntuplo de um número mais 2. Então, passando isso aqui para uma linguagem algébrica, fica o seguinte: o quíntuplo é 5. Então, isso aqui você tem um 5. O quíntuplo é 5. Esse dia aqui, em matemática, é multiplicação. Um número, você não sabe que número é, então a gente vai chamar esse número de x. Mais é a operação, adição. E 2, esse 2 aqui também é um número 2. Então, o quíntuplo de um número mais 2 é 5 vezes x mais o 2. Que você pode escrever da seguinte forma: 5x mais 2. Então, aqui você tem o quíntuplo de um número mais 2. Isso daqui é uma expressão algébrica. E por que é uma expressão algébrica? Porque você tem número junto com letras. Número misturado com letra. Nesse exemplo aqui, a gente tem isso aqui, está na linguagem usual, a quarta parte de um número menos 7. E vamos passar isso aqui para a linguagem, para uma expressão algébrica. Então, passando isso aqui da linguagem usual para uma expressão algébrica, você tem o seguinte: a quarta parte está na linguagem usual. Passando isso aqui para uma expressão algébrica, a quarta parte é 1/4. Então, você tem aqui a quarta parte. Esse dia aqui é multiplicação. Um número, você não sabe que número é, então a gente vai chamar esse número de x. Menos, esse menos aqui é a operação, subtração. E 7 é o número 7. Então, a quarta parte de um número menos 7 vai ficar 1/4, a quarta parte. É multiplicação, o número é o x e menos o 7. Então você tem aqui a quarta parte de um número menos 7. Que você pode escrever assim da seguinte maneira ainda: a quarta parte de um número, 1 vezes x, vai ficar x sobre 4 menos 7. Você pode escrever dessa maneira aqui. Então, o resultado pode ficar assim ou assim. Então, aqui você tem uma expressão algébrica, porque você tem letra misturado com número. Nesse caso aqui, vamos encontrar qual é a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura aqui. Nesse caso, o perímetro desse triângulo. O perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados. Então, a gente tem aqui uma figura, esse é um triângulo. Esse lado aqui mede x mais 3, esse lado mede x mais 3. E esse lado também, a medida dele é x mais 3. Então, como o perímetro é a soma de todos os lados, então vamos somar x mais 3, esse lado, mais esse outro lado, x mais 3... mais o terceiro lado, que é mais x mais 3. Então, a gente somou aqui o x mais 3, mais x mais 3, mais x mais 3, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma expressão algébrica e a gente pode simplificar essa expressão aqui. Eu vou primeiro aqui fazer o seguinte: juntar os termos que são semelhantes. Aqui você tem o x e o x.
eles são semelhantes, são de mesma natureza. Então a gente pode operar esses números aqui, que são semelhantes. Eu vou só organizar eles aqui, então vai ficar o x, esse x aqui, mais esse x aqui, mais esse x aqui, só estou juntando eles, mais o 3, mais esse 3, mais esse 3. Então eu não fiz nada aqui, só organizei os termos que são semelhantes. Agora aqui você tem x mais x mais x. Você tem 3x. 1x, 2x, 3x. Então aqui você tem aqui 3x. E mais 3 mais 3 mais 3, então você tem aqui mais 9. Então você chega na seguinte expressão algébrica, 3x mais 9. Não dá para você somar 3x mais 9, porque eles não são semelhantes, eles não são de mesma natureza. Esse número aqui tem x, esse 9 não tem x, então você não pode operar esses dois números aqui não. Então você finaliza aqui. Então a expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo aqui é essa expressão algébrica aqui, 3x mais 9.